Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando o primeiro fundo, não sei se vai ser o primeiro na ordem, mas é o primeiro que eu estou analisando já de novembro, né? Relatório de dezembro, o KNRI. Normalmente eles fazem, ele e o TRFX fazem aqui no canal uma divisão, qual é o primeiro que eu solto. Acho que teve um mês que foi o Core 11 também que saiu, mas é o KNRI, o primeiro relatório aí desse mês de novembro, já saindo agora em dezembro, e aí pra vocês verem como tem outros fundos que patinam nisso, né? E a Kinea sempre de parabéns em relação a isso. Mais um mês acompanhando o KNRI, relatório agora de novembro, mostrando que dá para fazer, né? Só querer. Em novembro os edifícios... antes de falar sobre isso, pessoal, algo que é inacreditável do que a gente está vendo, que é o preço da cotação do KNRI. Ele fechou outubro a 131,80, já é um absurdo. Olha só, KNRI 11. 125, pessoal. Se a gente for pegar na história, e aí eu quero mostrar isso para vocês, nos últimos 5 anos, ele está muito próximo do que ele bateu. Na verdade, ele já está menor do que ele bateu em 22. Na pandemia nem se fala, porque ele não baixou de 140. Mas vamos pegar aqui no máximo. Ele está muito próximo. Deixa eu ver aqui. Ó, ele está 125,07. 127. 2016. Ele não chegava a essa cotação. E eu sempre brinquei, né? Falou, poxa, o KNRI é um fundo Copa do Mundo. Ele só dá oportunidade de entrada de 4 em 4 anos. Pessoal, observe, o KNRI é um dos melhores fundos que a gente tem. Obviamente, pessoal, não estou recomendando, por mais que esteja num preço muito bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte, vocês têm que ficar atentos, porque não basta só o fundo ter preço, você precisa ter conhecimento da sua carteira, sua porcentagem de alocação em ativo de renda variável. Por isso que eu tenho o programa aqui, a comunidade, onde eu converso com os membros, e aí eu dou algumas diretrizes para ver se vale a pena ou não colocar esse ativo na carteira. Mas é isso, e obviamente eu tenho o meu preço do KNRI no relatório mensal, que às vezes ele atualiza umas 2 ou 3 vezes por mês. Mas o que é importante é que você entenda que, sim, é um baita ativo, mas a diferença é você entender se o preço que ele está é suficiente, porque, pessoal, vocês têm que ter em mente que não existe dinheiro na mesa. Embora a gente está vendo algumas precificações surreais, é porque o par dele, o par dos fundos imobiliários, que é, em tese, uma análise errada, mas é o que acontece, que são os títulos públicos longos, eles estão pagando muito. Então, e também com as perspectivas que a gente vê no Brasil de provavelmente vai aumentar a taxa Selic, já vi algumas gestoras falando que vai chegar, ou algumas casas de análise a 14,5% ano que vem. Isso vai arrebentar a nossa dívida pública de uma tal maneira. E é isso, pessoal. Obviamente que o mercado precifica isso antes. Bom, falando agora sobre o KNRI em si, os edifícios Madison Botafogo e o Botafogo Trade Center receberam a LEED, com isso concluiu a certificação de 100% do portfólio de escritórios, e aqui é muito importante que vocês entendam, concordando ou não com isso, existem empresas que só alugam imóveis se eles forem certificados com certificação LEED. Então não adianta querer falar se é lacração ou não, se é agenda de, agenda ESG. Não adianta, pessoal. Tem empresa que só aluga, então é melhor você ter, porque você abre um leque de locação, ainda mais um fundo que precisa alugar. O fundo, em relação à carteira de inquilinos, esse mês tivemos desocupação do andar do edifício Boulevard pela WeWork. A vacância física aumentou um pouquinho, né, foi para 2,98 ante a 2,81. E vejam, saídas assim, como o portfólio é muito grande, impacta muito pouco. A vacância financeira subiu 0,15, né, saiu de 6,01 para 6,16. Falando sobre a obra do Bill Square, né, que já está 19,40 de avanço físico. Aqui falando sobre, obviamente, aquilo que eu falei no início, nesse momento estava 18,40, mas eu quero fazer a conta aqui para vocês, 125,07. Deixa eu fazer aqui, cadê a calculadora? 125,07 dividido por 161,43. 161,43. 23. Tá bem, até 5% a mais de deságio, né? É bastante coisa. Se a gente for pegar como ele paga R$1, é só a gente dividir 12
Quanto que tá a cotação? Eu me esqueci. 125,07. 125,07. Cara, 9,5%. Quando que a gente pensou em imaginar que o KNRI pagasse 9,5% ao ano? Por isso que eu tô falando, pessoal, a gente tá vivendo um momento surreal de fundo imobiliário e eu tenho certeza que você que tá vendendo cota achando que o mundo acabou, você vai se arrepender, você vai ver aqui, daqui a 2 anos, você vai aqui voltar no meu canal e falar, Eric, você tinha razão, eu não devia ter vendido. Mas quem sou eu, né, pra falar? Bom, aqui a vacância, como já falei, a vacância aumentou um pouquinho, aqui o portfólio do fundo. As carências, né, vão acabando, isso é incremento de receita para o fundo, isso é positivo. Aqui, pessoal, mais um ponto que eu queria trazer do relatório é que esse mês eles trouxeram, primeiro, no mês passado, eu até reclamei isso, né? Não sei se eles assistiram o vídeo, gestores da Quineia, que eles tinham sumido com o resultado por cota, voltaram com o resultado por cota. E aí eu vi aqui um aumento, né, de quase 2 milhões de receita de aluguel, e aí eu fiquei pensando, pô, isso não é só recuperação de carência, né? Eles apresentaram começar a consumir o RMG lá da compra que eles fizeram esqueci o nome do prédio, do Rocha Verá, que foi o prédio que eles compraram na última emissão. E aqui é um ponto importante, se vocês lembrarem quando eu falei da compra, que o fato relevante desse RMG, ele não estava claro se esses 70.338 seria um complemento, ou seja, esse seria o teto, se o fundo vai recebendo aluguel, o vendedor complementaria, ou se ele receberia todo esse valor, e aqui resolveu essa dúvida, o fundo de fato recebeu esse valor integral e ele começou a consumir esse mês, consumiu 2 milhões aí, por isso que a receita veio bem maior do que a do mês passado. Obviamente que tem também absorção de carência, o fundo chegou a gerar até 2 centavos a mais e fez reserva aqui, até para manter R$1. Por isso que eu falo, o fundo está muito tranquilo para manter R$1 aí. Ele tem esse lucro de venda de ativo aqui para receber ad eterno, são 7 anos aí, sei lá, eu lembro que eu fiz aí uma conta, é muito tempo que ele tem que receber, é praticamente praticamente virou recorrente porque eu tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo, não de certeza, porque eu sei que vocês são top, mas a grande maioria dos investidores não está mais investindo em fundo imobiliário daqui a 5 anos. Então, praticamente recorrente do fundo. Beleza, pessoal? Então era isso. Primeiro fundo aí que eu analiso do mês de novembro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.